Eita, o porco! Foda! Caralho! Mentira. Caralho, tem um porco, tem um pitbull. Caralho, que todo mundo dentro desse carro, gente. Ah, mentira que ele vai meter esse porco na rua. O porco ali, uai. Você do Flamengo! Muda do Flamengo! Caralho! Pet, filho! Olha o meu pet! Olha o meu pet, caralho! Meu pet! O pet é pururuca! Mas ele é porra do tocinho com meu pet! Pitbull, caralho! Porco! Que zona... Fala, nação, bom dia! Vamos falar sobre mercado da bola no vídeo de hoje, né? Atrapalhadas que o Flamengo fez em relação à negociação ali do Hugo Souza, do Richard Rios, também do Cauã Santos, são algumas negociações que a gente tem que ficar em alerta. Outro alerta também eu deixo para os senhores, não acreditem em tudo que vocês veem nas redes sociais, mesmo sendo de grandes perfis. O Léo Ortiz tomou um grande golpe e eu vou falar sobre isso com vocês, e esse golpe pode ter resvalado em torcedores do Flamengo. Sobre o Gabigol, existe sim a possibilidade dele permanecer por mais de um ano. O atleta cedeu e agora ele aceita menos de 5 anos para poder renovar com o Flamengo. Vou falar para vocês mais ou menos quanto tempo ele quer para poder renovar com o time rubro-negro. Sobre o departamento médico, boas notícias em relação às nossas laterais. E sobre o Luiz Araújo, ainda existe a possibilidade dele jogar pelo Flamengo nessa temporada, mas essa possibilidade ela é bem remota, né? E sobre o Enzo, jogador do Sub-17 do Flamengo, assinou um contrato com o rubro-negro. Essas e outras você se encontra agora na Flagel TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Agora eu vou começar o vídeo falando sobre um alerta. A gente tem que ficar ligado em redes sociais, tá? Eu tava no Instagram e aí o Léo Ortiz tinha colocado no status dele, né? Vários status dele sobre um investimento, onde você coloca R$1.000 e em 2 horas você recebe R$2.000. Falei, cara, não é possível que o Ortiz esteja fazendo propaganda para uma empresa que promete lucros obscenos em tempo recorde, né? Isso ficou assim, falei, cara, eu talvez até faça uma matéria para alertar o pessoal, mas eu falei, pô, o Léo Ortiz é um grande jogador, né? Eu acho que ele deve ter alguma garantia dessa empresa, né? E nos status ele falava, ó, criei até um novo perfil para falar comigo direto no direct, porque estão mandando muitas mensagens, aí botava um print. Uma situação ali que, sendo qualquer pessoa, ninguém acreditaria, mas sendo o Léo Ortiz, o pessoal já fica com o pé atrás, fala, pô, calma aí, é um grande jogador que está sendo patrocinado por essa empresa, né? Pelo menos foi o que eu pensei, mas isso ficou aqui no meu coração, assim, mano, que coisa estranha, né? Eu que conheço a internet há muitos anos, né? Sempre trabalhei com computador, falei, cara, é algo assim, bem de se desconfiar, parece um golpe. Foi isso que eu pensei. E aí, na data de ontem, o jogador, ele deu esse recado que vocês vão ver agora. Passando aqui para avisar que eu já recuperei meu Instagram. Nos últimos dias aí eu tava com o Instagram hackeado, acho que desde segunda-feira à noite, e o celular também, então me deixou muito chateado porque as pessoas estavam tentando passar golpes aqui no Instagram, então uma situação bem incômoda, mas a gente fez uma força-tarefa ali com o pessoal que trabalha comigo para que a gente pudesse recuperar o quanto antes e minimizar os danos, né? Então é isso, é só para avisar que agora eu tô já de volta aqui no Instagram e é isso, valeu! Então é isso, galera. Mesmo sendo um grande perfil, um perfil verificado, por favor, tenham atenção, porque os golpistas, eles hackeiam esses perfis e ou vendem produtos a preços muito mais baixos do que o de mercado e nunca entregam, ou dão golpes como esse, né, que você faz um investimento e recebe um valor gigantesco depois. Então muita gente deve ter caído nesse golpe e a gente tem que ficar alerta, porque quando a oferta é muito grande, realmente a gente tem que desconfiar, como foi esse caso aí do Léo Ortiz. Nem lembro se eu tirei print da tela ou não, mas foi algo que me deixou assim, me sentindo assim, meio incomodado, né, com esse tipo de anúncio. Falei, pô, não existe esse tipo de investimento. E realmente o Léo Ortiz confirmou que ele caiu num golpe, foi hackeado, e esses golpistas tentaram dar um golpe em outras pessoas. Rapaziada, vamos falar agora sobre um alerta, né? Uma situação que já aconteceu, não tem como voltar atrás, mas para a gente ficar de olho, né, nos casos do Hugo Souza e também do Cauã Santos e do próprio Richard Rios. Vamos lá.
Começando pelo Cauã Santos, que foi vendido por Frankfurt, da Alemanha, não sei falar direito o primeiro nome desse clube, então não me arrisco, e foi vendido por 8 milhões de reais mais ou menos, e o Flamengo ficou com 30% do atleta, que hoje em dia é considerado um novo Dida lá da Europa. Então é um atleta que se valorizou muito e saiu do Flamengo sem ter nenhuma oportunidade. Mas esse é o menor dos casos, né? Em relação ao Hugo Souza, né, quem não tem dinheiro conta história, é aquela história de sempre do Augusto Melo. Ele anunciou que o Corinthians contratou em definitivo o Hugo Souza, mas pagou? Não pagou. Deu garantias bancárias? Não deu garantias bancárias, mas anunciou que comprou o atleta, como se eu visse um apartamento à venda na Barra da Tijuca, por tal valor, e anunciasse para minha família inteira, olha, comprei um apartamento na Barra da Tijuca. É mesmo? Comprou? Comprei, pô. Por quê? Porque eu quero comprar, só isso. Aí chego no banco, qual a garantia bancária que você dá? Essa. O banco não aceitou. Então eu não comprei. Então por que eu anunciei que eu comprei? Não sei. Foi o que aconteceu com o Corinthians, né? O Corinthians anunciou que comprou o Hugo, só que o Flamengo não aceitou a garantia bancária dada pelo Corinthians. Então, o atleta ainda não foi vendido, né? O Corinthians provavelmente não pague à vista, porque o acordo que o Flamengo tem com o Corinthians, por isso que eu abro um alerta aí, pra gente não cometer o mesmo erro, é que um atleta novo, né, que pode se valorizar bastante, mandou muito bem lá em Portugal, o Flamengo botou a multa dele, todo mundo sabe, de 800 mil euros. E para ele jogar contra o Flamengo, 500 mil reais. Preço de banana. E o pior, o Flamengo fechou um acordo de que o Corinthians pode pagar ele em janeiro e no meio do ano que vem, e também em janeiro de 2026 e no meio do ano de 2026. Parcelou em 4 vezes de 200 mil euros, pelo amor de Deus, pô. É um contrato pra gente aprender e não cometer o mesmo erro, porque ridículo. Primeiro, o valor da multa do jogador, e o Vene Casagrande divulgou que esses 800 mil euros não são por 50% do atleta, e sim por 60% do atleta, né? E o Corinthians consegue um grande goleiro, porque eu sempre falei para os senhores, a gente acompanha, o meu pai falecido e eu acompanho o Hugo Souza desde que ele tem 15 anos, a gente sabe do potencial do atleta. E o Flamengo realmente, na minha opinião, botou um valor de multa muito, muito baixo pelo Hugo Souza. E no último dos casos, lembrando, o Flamengo só vende o Hugo Souza caso aceite a garantia bancária do Corinthians. Garantia essa que o Flamengo já negou de primeira, né? A primeira garantia bancária dada pelo Corinthians, o Flamengo recusou. E também o Richard Rios, né? Que é um jogador que tá para ser vendido lá para a Europa por valores astronômicos pelo Palmeiras, e o Flamengo vendeu ele a um preço assim irrisório ao Guarani, né? Então, são casos ali que a gente às vezes tem que dar uma valorização maior a jogadores da base, nem que deixe no banco e coloque o atleta quando tiver oportunidade. O Richard Rios mandou muito bem quando esteve dentro de campo, infelizmente acabou se contundindo, ficou um tempo bem longo contundido, e isso também ajudou o Flamengo a praticamente dispensar ele, negociar ele a preço de banana, né? Pra você ter uma ideia, 10% do atleta o Palmeiras comprou por mais ou menos 1 milhão de euros. Valor muito baixo, né? 1 milhão de euros não, 1 milhão de reais por 10% do atleta. Então, o Palmeiras vai lucrar bastante, lucrou dentro de campo com ganho técnico e agora vai lucrar vendendo ele para a Europa. Então, são 3 negociações que a gente tem que ficar, né, com o alerta ligado, aprender com esse erro para que não aconteça novamente, né? O caso menor foi o caso do Cauã Santos, mas o do Richard Rios e do Hugo Souza são casos ali escancarados para que a gente aprenda e com certeza não cometa esse erro de novo. E sobre o mercado da bola, em relação ao Gabigol, muitos portais estão dando ali a possibilidade de uma renovação, não por 5 anos, como o Gabigol queria no começo, e nem por 1 ano, como o Flamengo colocou na mesa para o Gabigol. E segundo esses portais, né, o Bola VIP é algum deles, existem perfis grandes também no Twitter dando conta de que o Flamengo, se colocar na mesa um contrato de 2 anos, o Gabigol aceita, né? Essa é a notícia. Que o Gabigol ele estaria disposto a ceder em relação aos 5 anos e baixar para 24 meses, né? 2 anos de contrato, recebendo aquele aumento de 50%. O salário dele iria para em torno de R$2.250.000 por mês, que é um salário bem alto, ok? E existe aí essa possibilidade de renovação por essa cessão, né? O Gabigol iria ceder
para baixar o tempo de contrato. E aí eu gostaria de saber a sua opinião, porque era uma renovação já praticamente morta. Mas depois da chegada do Filipe Luís e da ida do Tite, a gente sabe, isso aí é notório, não adianta falar que não tinha rixa entre Gabigol e Tite. Isso aí estava claro depois daquele canto em cima do caminhão, quando o Flamengo conquistou a Libertadores na época da Copa do Mundo em 2022, que o Tite não levou o Gabigol. Aquilo, lógico, criou uma rusga, o jogador não conseguiu performar com o Tite também, o Tite não colocava muito o atleta em campo, o Filipe Luís está colocando o Gabigol para jogar mais, bota como titular várias vezes, e aí a gente fica nessa expectativa, né? Será que você aceitaria renovar com o Gabigol por mais 2 anos, né? Aumentaria 1 ano nesse contrato? Será que valeria a pena? Lembrando que o Pedro só volta se voltar, né, no meio do ano que vem, senão é até um pouquinho a mais, porque a lesão do Pedro, ela demora ali em torno de 10 a 12 meses para poder ficar totalmente concluída ali a cicatrização, a recuperação do atleta. Então, fica essa dúvida, né? Gabigol cedendo, em vez de 5 anos, querendo 2 anos, e aí eu te pergunto, vale ou não vale a pena? Porque tudo no Flamengo é uma novela, né, em relação ao mercado da bola. E com certeza, essa renovação ou não do Gabigol será também uma novela. Gabigol que quer fechar com o Flamengo, diretoria do Flamengo também que quer fechar com o Gabigol, mas, segundo o Vene Casagrande, a informação é que nada mudou. Vamos aguardar e as cenas dos próximos capítulos eu trago para os senhores, lógico, tendo atualização dessa situação. Rapaziada, nessa temporada de 2024, o Dr. Tanuri está tendo muito trabalho no departamento médico do Flamengo. Vamos atualizar algumas situações, né? O caso do Luiz Araújo, o caso também do Wesley e do Alexandro, né? Vamos começar pelos casos mais tranquilos. Alexandro e o Wesley, eles não preocupam para a partida contra o Fluminense, né? Excelente, porque o Wesley tem melhorado muito nessa temporada de 2024. Nesse esquema tático do Filipe Luís, o Wesley é fundamental porque ele avança muito mais do que o Varela, consegue fazer aquelas jogadas de linha de fundo, o overlap, né? Que é a passagem ali do lateral para o atleta que é da ponta passar para ele. Então o Wesley, ele tem melhorado muito e faria falta caso não pudesse jogar contra o Fluminense, porque é partida fundamental para o Flamengo, né? Eu sei que está muito distante o sonho do título do Campeonato Brasileiro, mas o meu foco principal, primeiro lugar, é a vaga na Libertadores da América, ok? A gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro porque tem outros adversários também chegando. Então não podemos dar mole. Em relação ao Alexandre também, graças a Deus, vai para a partida, porque é um jogador muito experiente. Eu falo até pro meu filho, né? O Alexandre é como se fosse, entre aspas, um Filipe Luís, né? Quando chegou, um Rafinha, quando chegou da Europa para a lateral direita do Flamengo. Por quê? É um atleta que fez a sua carreira inteira na Europa e jogou em um grande time, né? Que é a Juventus. Juventus ali deu uma experiência gigantesca para o Alexandre, então ele chega no Flamengo com, lógico, uma idade um pouquinho mais avançada, mas com uma bagagem gigantesca e uma experiência também gigantesca, assim como foi no caso do Filipe Luís quando veio ao time rubro-negro em 2019. E sobre o Luiz Araújo, existe uma pequena possibilidade do Luiz Araújo ficar disponível para a 35ª e 36ª rodada. Jogador que se contundiu naquele empate de 1-1 contra o Vasco, e o jogador teve uma rara lesão na cartilagem do joelho, infelizmente, né, ainda não consegue colocar o pé no chão direito, tá apoiando bem pouquinho, de muleta, andando, vai ficar um tempo de molho sem poder se exercitar, né, e aí começar a fisioterapia e todo aquele procedimento, para ficar disponível apenas, talvez, no final de novembro, né, bem no apagar das luzes do Campeonato Brasileiro. Então, a gente possivelmente não veja o atleta nessa temporada, mas pelo menos na pré-temporada ele já poderá fazer com o restante do elenco. Jogador que tem feito muita falta no time do Flamengo, 50 partidas pelo rubro-negro, com 10 assistências e 6 gols, estava subindo de produção assim vertiginosamente, mas é aquilo, né? Esse ano, em relação ao departamento médico, realmente a bruxa, ela tá solta. Agora, nação rubro-negra, apenas uma curtinha sobre o mercado da bola. Nossa base tem um jogador chamado Enzo, ele se encontra no Sub-17, apesar de ter 16 anos. E o atleta assinou seu primeiro contrato como jogador profissional e com o time rubro-negro, né? Time do coração dele.
ele mesmo declarou nas redes sociais, né? Chegou aqui em 2019, se eu não me engano, com apenas 11 anos, e hoje em dia é um dos atletas mais valorizados da base rubro-negra. Ele é um volante que joga também como meio-campo, e o Flamengo colocou a multa dele bem alta para poder se proteger das investidas dos clubes europeus, caso o atleta arrebente e seja ali aquele ponto fora da curva. Então, por causa disso, o Flamengo colocou a multa no atleta de 70 milhões de euros. Isso aí dá mais de 400 milhões de reais. É lógico, geralmente o Flamengo não vende por esse valor. Na maioria dos casos, o Flamengo não vende pela multa completa. Se eu não me engano, somente o Vinícius Júnior e talvez o Paquetá. Mas o Vinícius Júnior, eu lembro que o Flamengo conseguiu vender pelo valor completo da multa, porque realmente era um ponto fora da curva. Mas geralmente o Flamengo vende por um preço mais baixo e fica com a porcentagem do atleta. Então é isso em relação ao Enzo. Fica no Flamengo com o coração feliz e a gente protegido por causa dessa alta multa. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos. Fique com Deus. Tenha uma sexta-feira abençoada. Até a próxima e fui.